Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nós estaremos dando início à nossa Escola Bíblica Dominical no dia 5 de abril de 2020, de uma forma até diferente, uma forma, aprove a Deus, online, para alcançar mais vidas para o reino de Deus. Nós queremos, nesse momento, pedir a vocês que curvem as vossas cabeças. Nós vamos iniciar nosso culto com oração, depois com momento que o esposo estará lendo a revista da Escola Bíblica Dominical nesse segundo trimestre de 2020. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos neste momento glorificar e exaltar o teu santo nome, Senhor. Te agradecer, Deus, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de adorar a beleza da tua santidade. Obrigado, Deus, pelos professores desta Escola Bíblica Dominical, que tem se dedicado, Deus, desde o começo do ano, Deus, com seus estudos, suas preparações. Te agradecemos, Deus, pelos alunos que têm acompanhado, Deus, estas lições, as lições essas que o Senhor tem colocado no coração, Deus, dos teus servos, para que eles venham, Deus, ministrar no coração dos alunos. Nós te somos gratos, Deus, pelo corpo docente, discente. Nós te somos gratos por cada membro da EDPC. Obrigado pelo pastor presidente, pastor Marinelson, Deus, que tem sido um guerreiro, o anjo da tua igreja, que tem sustentado, Deus, esta igreja com a tua vida, Deus, com a tua família. Nós te somos gratos, Deus, por tudo. Continue conosco, nos abençoando em tudo que for acontecer neste momento. Deus, deste propósito que o Senhor tem colocado no nosso coração, de fazer a tua obra, de alcançar vidas através da EBD. Nós te somos gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus. Estamos dando início, ao nosso segundo trimestre de 2020. E estamos com a nossa revista que tem por tema a Igreja Eleita, ou seja, Eclésia, a chamada para fora em grego. Estamos falando sobre a remida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Queremos dizer a vocês que a igreja eleita também temos o significado de eleita, aquela que for escolhida, aquela que teve por preferência, aquela que foi apontada por votação. Estamos na nossa lição de número 1 hoje, que tem por tema Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Nós estamos dando início a esse trimestre com nossos ensinos bíblicos, porque esse trimestre é totalmente bíblico. Nosso comentarista da nossa lição é o Douglas Batista, e nós podemos entender que a Carta aos Efésios, ela foi estudada no quarto trimestre de 1999. Então já faz mais ou menos 21 anos que nós não estudamos mais a Carta aos Efésios. E hoje nós estamos trazendo essa preciosa lição para os ouvidos, para os nossos irmãos estarem apreciando essa graça de Deus. Nosso textuário nos diz assim: a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Está no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 2. Nossa verdade prática nos diz: a Epístola a Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Nós vamos fazer uma leitura bíblica em classe. Eu convido os nossos amados irmãos que estão nos assistindo, aqueles que têm revista em PDF ou talvez em mãos, que se coloquem sobre as vossas revistas. Vamos fazer uma leitura responsiva, aonde eu vou ler o primeiro versículo, os irmãos o segundo, e assim a gente vai caminhando, amém? Nossa leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 1 ao 2, e também em Atos, capítulo 19, versículo 1 ao 7. Diz assim o primeiro versículo de Efésios 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Atos 19, capítulo 1, versículo 1, E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo apossado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos. Disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós
nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Todos juntos. Estes eram, ao todo, 12 varões. Glória a Glória a Deus. Deus. Vou pedir o nosso pastor Clauzinho que faça mais uma oração. Vamos orar, meus queridos. Soberano Deus e eterno Pai, nessa hora, Pai amado, nós te louvamos, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui cultuando ao Senhor. Nessa manhã, a qual a tua misericórdia se renovou sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos pela tua palavra, que é viva e eficaz. Aplica aos nossos corações e às nossas mentes, para que possamos receber mais de ti nessa manhã. Essa palavra traga renovo, consolo aos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, que todos possam ser impactados e saiam cheios, não importa onde esteja, e que essa palavra possa ser dissemida aos 4 cantos da terra. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Convidamos nossa irmã Adriana que esteja trazendo um louvor. Participa da igreja, está assistindo neste momento. A parte para toda a igreja que está assistindo neste momento. Quero convidar vocês, onde vocês estão aí na sua casa, para louvar conosco o hino da nossa harpa cristã 547. O rei está lutando. Está voltando, o Rei está voltando, a bandeira está soando, para o céu transladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Os fiéis são transladados, seu trabalho adivinhou a carreira desses anos, essa vida já cessou. O Senhor dos conselheiros terminaram o seu amor. A colheita está por já, é a vida do Senhor. Aleluia. Ele está voltando,
Jesus Cristo já voltou, o Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos transbordar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Os inimigos estão subindo, é a festa celestial. Todo o céu está se abrindo, tem vindo sem igual, ao som de muitas almas, nós ouvimos entoar. Aleluia, ao Cordeiro, vamos indo para olhar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos transbordar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Oh, glória! Glória a Deus. Aleluia. Aleluia! Louvado seja teu nome. Glória a Deus! Chamar aqui o nosso presbítero André, que vai estar nos trazendo a lição número 1 da nossa Escola Bíblica Dominical. Por favor, presbítero André. Olá, Pai do Senhor, a todos os irmãos, todos os ouvintes que estão aí online e também os que verão depois essa transmissão. Com a alegria que nós estamos iniciando mais um trimestre com essa lição abençoada que é de título A Igreja Eleita. E essa revistinha aqui, você que não conhece, da CPAD. E nós vamos estar estudando durante esse trimestre sobre o livro de Éfeso. Vamos estar a carta de Paulo aos Efésios. Então, é uma carta muito rica e nós vamos estar durante esse trimestre debruçado sobre essa lição, sobre essa matéria. E hoje a gente vai dar um pouco de um resumo, rapidamente, sobre a primeira lição, que é a lição introdutória da carta aos Efésios. E aí eu gostaria que vocês acompanhassem conosco, quem tem revista, quem não tem, eu vou ler também, porque nem todos têm acesso à revista, então eu vou ler uma parte e a gente vai comentando aqui. E mais à frente a gente vai abrir para qualquer dúvida, você postar aí e a gente está aqui conversando um pouco. Na introdução, ele diz assim: a Epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nesta lição, estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Então, a introdução ela já diz que essa epístola é a rainha das epístolas. Por quê? Porque ela tem um conteúdo doutrinário amplo e completo, que ele vai falar sobre a igreja, e ele vai falar sobre Cristo, e também fala sobre o Espírito Santo. Então, durante esse trimestre, nós vamos estar aprendendo mais sobre cada uma dessas características que faz dela uma das principais. Então, dentre elas, a gente vai mencionar hoje a autoria, a gente vai falar sobre a autoria e data da epístola, a gente vai falar também sobre quem foram os destinatários da epístola, e nós vamos falar também, o terceiro tópico, sobre o propósito e a mensagem da epístola. Então, nós vamos trabalhar em 3 tópicos: a autoria e a data, os destinatários da mensagem
e qual é o propósito dessa mensagem. Então, agora a gente vai entrar no primeiro tópico, que ele fala quem é o autor e qual é a data aproximada da escrita dessa epístola. Autoria. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo. Em hebraico, Saulo significa solicitado. Provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Já Paulo significa pequeno e era o seu nome romano. Então a gente entende que Saulo, ele era um judeu, mas também romano, porque ele era parte da família dele, era judia, e a outra parte romana. Então também ele era cidadão romano. Quando ele se encontra com Cristo a caminho de Damasco, ele passa a adotar o nome Paulo. E aí a gente vai entender o porquê que ele passa a adotar o nome Paulo e não mais Saulo. E a gente vai entender no subtópico 2, que ele fala sobre a assinatura apostólica. O que ele fala? Ele fala que nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo. Provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica com a ressalva pela vontade de Deus. Isto é, não escolhido por homens. Então aqui entra uma das principais razões por ele utilizar o nome de Paulo. Primeiro, porque Paulo era o nome dele romano. E a gente entende, já começa a estudar aqui, que ele foi chamado para pregar para os gentios, ou seja, para aqueles que não eram judeus. Então, a melhor forma dele se identificar, dele se conectar mais fácil com o pessoal gentílico, era utilizando o seu nome gentílico. Então, por isso, ele usava o seu nome como Paulo. Outra característica era que ele se considerava um apóstolo de Cristo. Por que ele escrevia como apóstolo de Cristo? Porque naquela época, para se considerar apóstolo, eles tinham algumas características, alguns critérios que haveriam de se cumprir. Um dos critérios era que eles tivessem convivido com Cristo. E Paulo, a gente sabe que ele não conviveu com Cristo. E muitos judeus questionavam o seu apostolado pelo fato de ele não ter convivido com Cristo. Mas quando Paulo ele recebe aquela aparição de Cristo no caminho de Damasco, ele automaticamente recebe esse apostolado de Cristo e menciona nas suas cartas que ele não foi chamado apóstolo por homem algum, assim pelo próprio Jesus Cristo e pelo próprio Deus. Concorda, pastor Clauzinho? De acordo? Então, por isso ele se auto-intitulava. Ele não se auto-intitulava apóstolo de Cristo para se engrandecer, para dizer que ele era melhor que todos os outros apóstolos, mas sim para confirmar o chamado dele diante dos gentios, que muitos judeus, pelo fato de eles ouvirem a Paulo e não ouvirem os outros apóstolos. E a gente vai entender nessa lição que Paulo ele teve muito mais êxito durante seu ministério pregando para os gentios do que para os judeus. A gente vê Pedro pregando com excelência para os judeus e convertendo muitos judeus a Cristo. E a gente vê do outro lado Paulo tendo êxito pregando para os gentios. E aí a gente vai seguir no subtópico 3, que ele vai falar sobre uma epístola da prisão. Ele diz assim: a epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como o prisioneiro de Jesus Cristo, o preso do Senhor e o embaixador em cadeias. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ela integra o rol das epístolas da prisão, redigidas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemão. Então, uma das características dessa carta é que Paulo ele a escreveu quando ele estava preso, e essa é uma das cartas que ele... Aqui ele fala também sobre Filipenses, Colossenses e Filemão. Então, as cartas que Paulo escreveu em prisão, ao todo foram 4. E estudando essa lição, eu achei pertinente falar. Hoje é o dia 5 de abril, e hoje nós passamos por uma situação na nação, no mundo, de uma pandemia. Você que vai assistir depois, mais tarde ou anos depois, do coronavírus, onde todos têm que estar recolhidos nas suas casas.
E de repente você está aí na sua casa achando que você está se sentindo um prisioneiro, porque você não pode sair, você tem que evitar aglomeração, você não está trabalhando. E a gente vê aqui que Paulo, quando ele esteve em prisão, foram os momentos onde ele mais produziu, onde ele mais foi usado por Deus. Então isso traz para nós um conforto de que no momento da prisão Deus ainda trabalha. No momento da prisão Deus ainda nos usa para abençoar outros. Você hoje tem a internet, hoje você tem um celular, e você pode estar abençoando outras vidas com uma palavra de bênção, com um louvor. Você pode estar compartilhando coisas que vêm edificar a sua vida. Então, Paulo, ele não olhou para a sua circunstância de estar preso para ficar se lamentando, reclamando, não. Aí que ele cumpriu mais o seu propósito de cuidar das igrejas ao qual o Senhor confiou a ele. Então, a Epístola aos Efésios foi uma epístola que ele escreveu quando ele estava preso, numa prisão domiciliar, onde ele tinha acesso a pessoas, pelo fato de ele ser cidadão romano, como nós hoje estamos. Nós temos acesso a todos, mas não temos a liberdade de ir e vir a qualquer lugar. Nós estamos resguardados pela nossa saúde. Então, Paulo, ele passou pelo mesmo processo e ele foi efetivo e foi vitorioso. Quer falar alguma coisa, pastor Cozia? Sim. Pode falar aqui. Só para complementar, quando o André está falando a respeito da prisão domiciliar, não é prisão, não é um cárcere, é a prisão em casa, na sua residência. Ele não poderia sair de forma alguma da sua residência. Até mesmo que foi colocado, né, pastor Cozia, centuriões, guardas na sua porta da sua casa, que ele estava proibido de sair de sua casa. Era uma prisão domiciliar. Exato. Mas ele poderia receber visitas, mas ele não poderia ter acesso a sair para lugar nenhum. E ele foi bem sucedido nesse momento de aperto. E outra característica que a gente vai falar agora é sobre a data dos escritos dessa epístola. Ele fala que, de acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos. Está lá em Atos 28:30. Se você quiser, pode conferir aí depois. E foi entre os anos 60 e 62 depois de Cristo, aproximadamente. A partir dessa premissa, a data provável da redação da Epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 e 62 depois de Cristo, tendo Tíquico como seu portador. Então, Paulo escreveu aproximadamente durante esses 2 anos e teve Tíquico como o fiel que o levou essa carta à igreja de Éfeso. Então, essa carta é importante por quê? Porque ali Paulo, ele defende o seu apostolado, ali Paulo, ele mostra a sua identidade, o seu nome, como ele assume o seu nome de Paulo, não como Saulo, e porque ele escreveu lá em prisão para atender às necessidades da igreja em Efésios, que hoje é a necessidade de toda a igreja, porque a gente vai estudar que ela é uma carta que atende hoje a todos nós, igreja espalhada pelo mundo. E aí nós entramos no tópico 2. No tópico 2 ele vai falar sobre quem são os destinatários dessa carta. Ele vai falar sobre a cidade de Éfeso, sobre a religiosidade da cidade de Éfeso e sobre a igreja de Éfeso. Então a gente vai agora discorrer um pouco sobre essas características da igreja de Éfeso, da cidade de Éfeso. Primeiro, a cidade de Éfeso. Fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea, cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada de mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Próximo dali ficava o estádio com a pista de corridas e a arena, onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Então, a gente começa a entender aqui que a cidade de Éfeso era uma grande metrópole. E além de ser uma grande metrópole, era uma cidade portuária, ou seja, era uma cidade que dava acesso para vários outros países e regiões circunvizinhas. Ou seja, era uma cidade que facilitava o comércio, facilitava uma vida boa, uma vida ampla entre todos os moradores. Mas ela tinha um grande problema e um grande entrave, a entrada de Paulo com tudo aquilo que ele estava trazendo, que era a revelação de Cristo.
E aí a gente vai estudar nesse tópico 2 o que atrapalhava Paulo e dificultou a sua pregação, mas não atrapalhou o seu êxito, que é a religiosidade da cidade de Éfeso. Que ele fala assim: a cidade abrigava o templo de Ártemis, a Diana, a deusa da fertilidade, construído em mármore. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pelo qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. E aí, aproveitando essa parte, queria ler o livro de Atos, do capítulo 19, você que está em casa, se você quiser acompanhar. O capítulo 19 do livro de Atos vai falar um pouco sobre a situação da idolatria lá em Éfeso. Para quem não sabe, o livro de Atos, ele narra a história que aconteceu por trás da ida de Paulo a Éfeso. Na carta aos Efésios está o conteúdo em que Paulo escreveu para a igreja. No livro de Atos você consegue entender a história e o que Paulo passou, as dificuldades que Paulo passou dentro da cidade de Éfeso. Então, no livro de Atos, capítulo 19, vamos ler aqui, versículos 23 ao 29, ele diz assim: por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourive chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, que dava muito lucro aos artífices, ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos. Não somente há perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Então aqui a gente vê a situação que circundava Paulo, ou seja, Paulo ele estava atacando não só no mundo espiritual, no caso dele trabalhar Cristo contra todas as potestades que estavam reinando naquele local, principalmente a deusa Diana, eles eram idólatras, mas também a área econômica e financeira da cidade, porque era uma cidade que vivia de turismo. E a principal renda que eles tinham era a renda de vender artigos de prata que falavam a respeito, que adoravam a deusa, que representavam a deusa. Então, quando Paulo ele entra lá, ele começa a ter muita dificuldade. Por quê? Porque aqueles que não se convertiam na região começaram a trabalhar contra Paulo para que Paulo parasse de pregar. Então, a religiosidade daquela cidade, ela afetava não só no mundo espiritual, mas afetava também no mundo econômico, no mundo político. Por quê? Porque envolvia toda a atividade daquela cidade. Então, daí a gente vê o desafio que Paulo teve para pregar na cidade de Éfeso. E aí... Quer falar? Fica à vontade, pastor. Obrigado. Vou só comentar aqui, gente. É importante saber qual a dificuldade de entrar numa cidade, pregar contra uma cultura local, principalmente que aquilo gerava fonte de renda. Só para a gente poder entender, a mesma coisa que se levantasse um pregador aqui e começasse a intervir junto aos fiéis que vão, por exemplo, ao Convento da Penha, que é um ponto de turismo aqui, onde há uma região ali local que vive do comércio das coisas que são produzidas por ali. Então, Paulo passou por uma situação semelhante. Ele foi lá e ele começou a fazer a pregação contra a deusa da fertilidade, a Diana, que tinha um templo, e as pessoas viviam vendendo objetos de prata que compunham a idolatria àquela deusa. Então, Paulo tinha uma missão muito difícil, mas Deus supriu a sua ida lá para que ele pudesse cumprir o seu propósito. Tá? André? Amém. Então, seguindo, a gente vai ver sobre a igreja de Éfeso, como era a igreja de Éfeso. E aí ele fala assim: Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Está lá em Atos, capítulo 20, versículo 31. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. E como o evangelho, voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado na escola de Tirano. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente.
e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Apolo, ministro ali e foi instruído por Priscila e Áquila. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade. E segundo Irineu, bispo grego do primeiro século, o apóstolo João também liderou a igreja. Então aqui diz que Paulo ele foi ganhando adeptos em toda a Éfeso. Só que uma característica que chama a atenção aqui é que os primeiros 3 meses dele, ele passou dentro da sinagoga, onde os judeus reuniam pregando sobre Cristo. E ali ele entendeu, eu creio que ali ele entendeu verdadeiramente qual era a missão dele, qual era o papel do apostolado dele, porque ele passou 3 meses e ele não conseguiu arregimentar nenhum judeu. Muito pelo contrário, os judeus resistiam a ele, assim como a cidade e os comerciantes idólatras. Então, o que ele fez? Ele parou de ir para a sinagoga, alugou uma escola e ali começou a pregar para os gentios, para o povo da cidade. E aí a palavra diz que ele começou a atingir toda a cidade. Então, 3 meses, ele ficou preso aos judeus, tentando convencê-los, e depois o restante do tempo, foi aproximadamente 2 anos, um pouco mais de 2 anos, ele se dedicou a ensinar e a cuidar do povo de Éfeso. Então, ali ele teve êxito, ao ponto de ele curar, de ele realizar maravilhas e ele ser bem sucedido. Então, essa foi uma das características da igreja e porque ele teve tanto êxito. E aí ele fala no quarto sobre a sua saudação epistolar. Ele fala assim: a saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis de Cristo Jesus, isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. Está em 1 Pedro 2,9. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz. Uma exposição que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia provenientes de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Então a gente entende aqui que a carta ela foi uma carta destinada a todos os gentios das circunvizinhanças. Por quê? Porque ele trata de assuntos que eram pertinentes aos problemas que eles enfrentavam lá e que a gente vai estudar agora no tópico 3, que é o último tópico da lição. Então, nesse tópico, recapitulando, a gente estudou até aqui sobre a autoria, que foi Paulo, sobre a sua assinatura apostólica, sobre a data e o local onde foi escrito, falamos sobre a cidade de Éfeso, falamos sobre a religiosidade de Éfeso, falamos sobre a igreja e sobre a salvação. Paulo está, esses 3 meses, tentando pregar para os judeus. A gente fica pensando assim, era para ele ter desistido, mas lá em Jó 42:2 diz que nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado. Deus muda a forma de pregar o evangelho para atingir mais pessoas. Eu estou falando isso porque se fosse eu, William, eu teria desistido. 3 meses tentando e nada. Falando, esse povo não quer Deus, eu vou embora, né? Vou para outro lugar. Esse povo não quer aceitar Jesus, não. Não, mas Deus tinha um propósito, tinha um plano para aquela cidade. Deus vai, muda o plano todo, coloca no coração de Paulo. Paulo começa a fazer aquilo que Deus planejou para eles. Era através da conversão dos gentios, daqueles que não eram judeus. E bem colocado pelo presbítero William, quando eu estava lendo, eu lembrei muito sobre propósito. Paulo, ele tinha um propósito específico, que era pregar para os gentios. E ali a gente vê ele fugindo um pouco do propósito, não tendo êxito, mas logo ele ajustou e voltou para o propósito. De repente você está assistindo em casa e você se sente improdutivo. De repente você acha que você deveria ter mais oportunidade na sua igreja, de repente você acha que você deveria ter mais oportunidade em outras atividades que a sua igreja, mas às vezes o teu chamado é lá no teu trabalho, é lá na sua faculdade. De repente é lá que Deus quer te usar para poder ganhar almas. E às vezes você pode ficar frustrado porque você não é tão eloquente pregando ou ensinando, mas às vezes você tem um amigo que você pode dar uma palavra e essa palavra fazer toda a diferença na vida dele. E Paulo, ele entendeu o seu chamado e se dedicou ao seu chamado. Então, que nessa lição você possa entender o seu chamado e buscar de Deus. Qual é o meu chamado?
onde o Senhor quer me usar? E com certeza, Deus ele vai te usar poderosamente. Então, vamos seguindo para o último tópico, que ele vai falar sobre o propósito. Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico, como em outras de Paulo. Porém, os capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, haviam novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso, o apóstolo Paulo, o passado daqueles cristãos que eram marcados pela imoralidade e bebedeiras, mais uma vez, salvo pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios cristãos, enfatizados pelo plano universal da redenção para ambos. Sobre essas premissas, então podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. Então, aqui, a gente vê o propósito e a gente entra na parte central da lição, que é porque essa carta ela é tão importante. E aqui ele elencou algumas características que fizeram essa carta ser importante dentro do propósito. Ele disse que, primeiro, ele tinha que atender múltiplas necessidades da igreja sob uma perspectiva de pastoral, ou seja, sob uma perspectiva de cuidado, de se preocupar com aquelas almas, de orientar aquelas almas, porque a gente sabe que o trabalho do pastor não é apenas ganhar almas, é trabalhar elas para que elas continuem firmes, é dar elas alimento, é dar elas sustentação, é dar elas subsídios bíblicos da palavra. Então, Paulo, ele não só evangelizou e ganhou aquela cidade, como ele também ensinou constantemente, tratando e dando alicerce espiritual para eles. Por isso, essa é uma carta tão completa e tão importante. Por quê? O propósito dele era atender, porque ele tinha várias características de pessoas ali. Ele tinha pessoas que estavam vindo da magia negra e do ocultismo, que ele tinha que tratar, ensinar, focado em uma área, focado em uma vertente, que era a área deles, do envolvimento do ocultismo. A gente vê até lá no livro de Atos, uma situação onde os magos, os ocultistas pegam os livros todos, vocês recordam, e começam a jogar na fogueira, e diz que a somatória daqueles livros era um valor altíssimo. Por quê? Porque eles começam a entender pelos ensinos de Paulo que aquilo que eles estavam fazendo não era o correto. E aí Paulo, ele tem o êxito de tratar essas pessoas que vinham dessa situação. Outras pessoas que vinham também da imoralidade e das bebedeiras, ou seja, uma das principais deusas, que era a principal deusa de Éfeso, era a deusa Diana. Essa deusa era chamada de deusa da fertilidade. Então, dentro da adoração a essa deusa, existiam muitas orgias, existiam muitas atividades que não condiziam com aquilo que nós professamos em Cristo. Então, Paulo ele teve que trabalhar e ensinar todas as bases do Evangelho para que eles, por si, entendessem que aquele passado que eles viveram foi um passado errado, mas que agora eles eram uma nova criatura, que agora a graça transformou eles e que é um favor imerecido, e que eles não conquistaram isso pelo seu benefício próprio, mas pelo favor de Cristo, de Deus. Então, por isso essa epístola é uma epístola importante, porque ela teve um propósito de tratar cada característica, cada personagem, cada pessoa que estava dentro daquela cidade. Fala, pastor. É importante que Paulo mostra aqui a igreja como um organismo vivo, tá? Por isso que o tema central da revista é a igreja eleita. Paulo aqui ele fazia o papel do evangelismo, do evangelista, que é aquela pessoa que, através do Espírito Santo de Deus, ele fala a palavra e convence o gentil do amor de Cristo. E essa pessoa vem buscar a Deus depois e começa a frequentar os bancos das igrejas, mas vem cheia de dúvidas, vícios, dores, sofrimentos, e que precisa de alguém para cuidar, orientar, amar, trazer para si, que normalmente é o cuidado pastoral, é o cuidado da igreja. Paulo aqui estava mostrando as diversas áreas que uma igreja tem.
Um evangeliza lá na rua, usa a palavra de Deus, o outro recebe na igreja e trata, o outro acolhe, o outro ama. E nós, como igreja, começamos a reunir um grande exército de salvos para o Senhor. Não depende só de mim, não depende só do presbítero, não depende só do nosso irmão William, diretor aqui da EDB, mas depende de todos nós. Paulo estava mostrando ali várias fases do acolhimento dos que são salvos por Cristo Jesus. Porque se não houver esse acolhimento, pouco vai adiantar o evangelista lá fora, o missionário lá fora. Nós temos que tratar. Então ele está trazendo aquelas pessoas cheias de vícios, da deusa Diana, de ocultismo e magia negra, mas não é assim que funciona. Então vamos criar esse hábito. Talvez o seu dom seja é o de cuidar, é de ver um visitante abraçar, é de acolhê-lo, perguntar o que ele precisa, encaminhar ele para o gabinete pastoral, sentir a falta dele, ligar. Talvez o seu outro é de ir na rua falar do amor de Cristo, mas nós juntos é que somos a igreja eleita, que mantemos os salvos em Cristo Jesus ao propósito que é ir até as bodas do Cordeiro. André? Então a gente viu que uma das características, desafios dentro do propósito de Paulo em Éfeso foi de trabalhar os vindos da magia e ocultismo e trabalhar os vindos da bebedeira e das imoralidades. Mas tinha também uma outra característica, um outro propósito que Paulo trabalhou dentro dessa igreja, que era de trazer unidade entre os judeus e os gentios convertidos. E, na minha opinião, e a gente vai ver durante a leitura de Atos e a história, foi uma das coisas mais difíceis, que era trazer unidade entre um povo que já era um povo que já tinha a sua história com Deus, já tinha a sua liturgia, com um povo que estava conhecendo agora o caminho. Então, criar essa unidade foi um dos propósitos de Paulo também, de fazer o judeu caminhar junto com o gentio e cada um se ir respeitando. E para fazendo para hoje nós temos nas igrejas várias denominações. De repente você está assistindo aí, você é presbiteriano, de repente você é batista, e o caminho hoje que os pastores têm tomado, e louvo a Deus pela vida do nosso pastor, o pastor Marinelson, é de trazer a unidade também, de cada um respeitar a sua denominação, com o seu arcabouço teológico, aquilo que ele entende, e nós sabemos que o que nos une é Cristo. Então, hoje, a igreja ela tem procurado trabalhar em unidade, trabalhar em parceria. Hoje nós estamos num jejum nacional, onde todas as denominações estão orando e jejuando pelo nosso país, pelo mundo. Então, isso é uma prova de que o que o Paulo deixou lá na carta de Éfeso fez efeito até hoje, porque os pastores estão seguindo aquilo que Paulo falou. De quê? De trazer uma unidade dentro da igreja, um só propósito, um só Senhor, e isso é o que nos fortalece. Então, Paulo, ele teve esses 3 desafios que estavam dentro do propósito dele ao escrever essa carta. E aí a gente vai para o subtópico seguinte, que ele vai falar sobre a mensagem, que é o último, para a gente finalizar a lição. Ele vai falar sobre a mensagem da carta. Diz assim: a mensagem de Efésios gira em torno de 2 temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, e a igreja, o corpo. Assim, podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos. 1. A consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. 2. A atuação do Espírito Santo como penhor da experiência de salvação. 3. A reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. 4. A revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. 5. Um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito. E os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e o que se espera que a igreja faça. Ou seja, guarda esse final aqui. Esse final ele diz que essa epístola contém uma combinação de doutrinas de fé e prática da vida cristã. Ou seja, tudo quanto Deus fez e o que se espera que a igreja faça. Ou seja, aqui tem a base para você ter uma vida frutífera, uma vida feliz como igreja aqui na Terra. Se você se debruçar sobre esse conteúdo, sobre essa revista esse trimestre,
Você vai estudar sobre cada um desses tópicos da mensagem e você vai sair muito mais consciente de qual o propósito da igreja, qual o seu propósito e para que Deus criou esse organismo vivo e tão eficaz nos dias de hoje, num dia onde todo mundo está preocupado com amanhã. Nós estamos aqui clamando, nós estamos aqui trazendo esperança. Então, a mensagem, para recapitular e você entender, as características da mensagem de Paulo, ele falava sobre a consumação do plano eterno de Deus em Cristo, ele falou sobre a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência da salvação, ele falou da reconciliação dos povos por intermédio da cruz, ele falou da revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo, ele falou sobre um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão, na frutificação, na adoração e intercessão do Espírito, ele falou sobre os novos relacionamentos conjugais e familiares, e ele falou sobre a luta contra o diabo, que é a batalha espiritual. Então, que você possa, nesse trimestre, aproveitar esse compêndio de informações que vai, com certeza, trazer edificação para a sua vida, trazer conhecimento para a sua vida, para você ter uma vida mais próspera, uma vida mais feliz, independente das circunstâncias que estão em torno de nós, porque nós sabemos que a nossa confiança está em Cristo, a nossa vitória está em Cristo, porque no Senhor está a nossa vitória. Então, por fim, eu quero concluir dizendo, conforme o comentarista ele diz que a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, e a batalhar contra as forças das trevas. Então, aqui a gente termina essa lição. Eu agradeço essa oportunidade dada pelo meu superintendente para estar aqui ministrando hoje, que você possa ter recebido mais de Deus, que Deus ele possa ter falado mais ao seu coração, que você aproveite esse ensinamento para crescer mais em Cristo. E aí eu passo a palavra para o superintendente, para que eles façam as considerações finais. Bom, é importante que nós demos segmentos. Eu venho convidar vocês, então, a se debruçarem no livro de Éfeso, tá? Carta de Éfeso. Você vai entender que nós somos a igreja eleita. E isso é um privilégio que Deus nos dá. Paulo, para poder fazer parte disso, Paulo era um fariseu, um homem estudado, rico, respeitado. Ele largou mão de tudo isso. De fariseu e respeitado, foi tido como loucos por muito. A sua riqueza ficou para trás para poder levar o evangelho de Cristo. O que antes era tido como inteligente, já passava como um desolado. Mas aos olhos do Senhor, foi um grande apóstolo e um excelente homem de Deus. A escolha das nossas vidas. Às vezes nós temos que abrir mão de certas coisas para que Deus nos dê outro. Talvez o mundo olhe para você e não entenda por que você abriu mão de tal situação, mas você fez isso para fazer parte da igreja eleita do Senhor. É uma opção que Cristo nos dá. E eu convido você, que ainda não faz parte dessa igreja eleita, a tomar essa decisão. No início vai ser difícil, mas nós vimos aqui que a igreja está preparada por Cristo para te acolher e te enxertar pelo sangue de Jesus no corpo de Cristo, a qual Ele é o cabeça. Tá? Nós agradecemos a oportunidade, passo o nosso superintendente William, que finaliza esse período, e nós agradecemos a todos que acompanharam a gente, em nome de Jesus. Só finalizando, a gente pode estar entendendo que Paulo iniciou lá em Éfeso, ela alcançou nossas vidas hoje, por estarmos passando por esse momento de pandemia no nosso país, nos faz entender que não é a religião que salva, não é placa de denominação. Estamos todos agora unidos num jejum, um propósito que foi clamado pelo nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Que toda a igreja agora, seja ela batista, seja ela presbiteriana, seja ela maranata, seja ela católica, todos possamos estar unidos em jejum, em oração, por este povo que clama pelo nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz.
Vamos encerrar com o louvor? Sim. Tá? Adriana, por favor. Vamos adorar, Adriana. Vamos adorar. Momento como esse, somente clamando para o Senhor vir e sarar essa nação, derramar o seu óleo, derramar o seu poder, derramar a sua nossas Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus, sara esta nação com o seu poder, com o óleo da tua unção. Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da tua unção, liberando do seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando do seu poder. Deus, sara esta nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Sara, Pai. Deus, sara esta nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Na paz.